Ok, então antes de prosseguir para a parte de Seeder, eu gostaria de melhorar um pouco a organização dessa parte de factories, porque eu coloquei dois factories num único arquivo, arquivo este que já foi provido por padrão pelo Laravel durante a sua instalação, que é o Model Factory. Então, primeiro, eu gostaria de renomear este arquivo para User Model Factory. Muito bem. E aí eu vou tirar daqui, colocando num novo arquivo, e vou chamar de Customer Model Factory. Apenas por uma questão de organização. Como que o Laravel trata esses arquivos de factory? Perceba que não é uma classe, então não há a necessidade de você registrar essa classe em nenhum lugar, porque ela não é uma classe. O que acontece? Quando o método factory é utilizado, aquele helper, o Laravel olha dentro dessa pasta e carrega em memória todos os arquivos que forem encontrados. Então, para você utilizar e organizar as suas factories, basta você criar os arquivos nessa pasta e tudo bem. Então, muito bem, eu tenho aqui então User e Customer. Durante esta aula eu vou utilizar apenas esses dois. Posteriormente, eu criarei um terceiro para que a gente atenda toda a nossa necessidade, adicionando também purchases. Mas agora eu gostaria de falar de outra parte de gerenciamento de banco de dados, que é a parte de seeds. Seed, numa tradução para o português, é semente. E seeding é a ação de semear alguma coisa. Então, o que acontece? Nós temos um comando no Artisan. Se você rodar no terminal PHP Artisan, na raiz do seu projeto, você tem uma lista de todos os comandos à sua disposição. Se você utilizar o grep, que não é uma ferramenta do PHP, muito menos do Artisan, mas sim do terminal, do Bash, você pode filtrar essa lista. Então eu quero tudo que tenha seed, ok? Então nós temos aí dois comandos do Artisan. Deixa eu só limpar a lista aqui. Nós temos dois comandos do Artisan relacionados a semear dados no nosso banco, que é a ação de fazer o seeder, que é o db2.seed, e se eu quiser criar uma nova classe de seeder, eu vou utilizar o segundo, que é o que eu vou fazer agora. E aí eu vou chamar de Customer Stable Seeder. Muito bem. E aí, voltando ao projeto, eu posso inspecionar a pasta seed e veja que o arquivo foi criado ali para nós. Por enquanto, eu vou deixar esse arquivo descansando e voltarei ao Database Seeder. Então, veja, o Database Seeder ele funciona como funciona o index PHP no nosso projeto. É o primeiro arquivo que o web server vai tentar localizar dentro da pasta exposta pela web. Da mesma forma, o Database Seeder, quando você roda no Artisan, PHP Artisan, DB Seed, o Artisan vai procurar pelo Database Seeder. E aí, a partir daqui, chama-se os demais seeders que estão na mesma pasta, tá? Então, por enquanto, eu vou apenas chamar não posso esquecer de... Aliás, não. Eu ia falar que eu não posso esquecer de importar aqui em cima, mas como eles estão na mesma pasta, não há nenhum problema com não usar o import. Então, por enquanto, eu vou fazer só o Customer Stable Seeder. Depois eu volto e faço alguma coisa com User Seeder. Então, o que eu tenho aqui? Quando o Artisan chegar no Database Seeder, ele vai executar este único método da classe, run. E aí, aqui dentro eu tenho uma chamada para outro seeder, e aí que também tem o método run. Então você só se preocupa com ele. E aí aqui eu vou utilizar o factory, o mesmo que eu já utilizei no Tinker na aula passada. Então eu trarei Charlie, class, aí eu vou pedir os mesmos 50 e vou pedir para criar. Simples assim, tá ok? Voltando ao banco de dados.
Ok, voltando ao banco de dados, eu vou simplesmente... aliás, eu não faria isso no banco de dados, não. Olha só. Aqui, eu vou extrair. E aqui eu posso simplesmente usar Customer. Por quê? Utilizando o mesmo model, eu vou pedir para dar um truncate na tabela. Assim, todas as vezes que eu rodar o seeder, e é comum você rodar o seeder mais de uma vez durante o ciclo de desenvolvimento do seu projeto, ele vai truncar a tabela antes de criar os novos 50, tá legal? E aí eu posso voltar no Artisan e rodar o DB Seed. Ele me diz que já foi feito, e aí... Muito bem, eu tenho 50, os dados são diferentes, isso não é nenhum problema. Eu vou fazer o truncate manual aqui, só para que a gente tenha a sensação de que algo foi feito. Então, atualizando, essa minha tabela ela não possui nada, mas se eu rodar o seeder, retornando aqui, agora eu tenho 50 registros. E aí eu te pergunto, você sabe me dizer a importância do seeder? Você conseguiu pegar qual a diferença entre rodar no Tinker o método factory e utilizar o seeder? Eu lhe explico. Se você rodar pelo Tinker, é uma ação manual. Então, se o seu sistema tiver 50 tabelas, você teria que rodar 50 vezes, sendo que o seeder ele lhe permite, com um único comando no Artisan, você rodar quantos factories, ou você abastecer quantas tabelas você tiver, bastando que você configure antes esta ação. Legal? Então, vamos, para finalizar essa aula, vamos só criar o user seeder. Muito bem, ele está criado porque ele só vem referenciado aqui, mas a classe não existe, tá legal? Então agora que eu tenho o user stable seeder, eu posso fazer a ação. Então a primeira coisa é importar. Vou truncar. Em segundo lugar, eu vou criar um usuário para mim mesmo. Então, new user. Veja, o seeder ele não foi feito para trabalhar exclusivamente com factories. Então perceba que eu criei na mão um novo objeto baseado na classe user, abasteci este objeto, as propriedades do objeto com os dados que eu quero e salvei. Aí agora eu vou utilizar factory para criar outros 20 usuários. Então, é uma classe como qualquer outra e aí eu posso trabalhar com ela, né, como se trabalha com uma classe. A característica de um table seeder é que eles são executados automaticamente com um comando do Artisan, mas não passa disso, tá legal? Deixa eu só confirmar na tabela de usuários se realmente são estas as colunas. Então, eu coloquei errado ali, é simplesmente name, mas o restante me parece correto. Então, eu vou só corrigir aqui para name. Remover este cara aqui. E aí agora eu posso rodar. Mas, veja, eu já tenho os dados na minha tabela de Customer Seed. Então, eu não quero rodar todos os seeds, porque essa é uma ação que tem um potencial para se tornar lenta. Dependendo da quantidade de registros e dependendo do relacionamento entre eles, isso pode se tornar algo muito moroso. Então, eu tenho aqui a habilidade de dizer qual é a classe que eu quero fazer, tá? Muito bem. Então, agora, retornando aqui, users. Primeiro
é um usuário conhecido, que posteriormente eu vou utilizar para fazer login, mas os outros 20 são usuários que foram criados utilizando uma factory, e por isso eles possuem dados fake, aleatórios. Legal? Então espero que tenha gostado. Na próxima aula falaremos mais sobre models e todas as suas possibilidades. Fique comigo.